Bom dia, pessoal. Em português, hoje nós vamos rever poemas visuais, ok? Poema visual é uma expressão poética não formal que valoriza os efeitos visuais, ou seja, prioriza a formação de imagens. Essas imagens completam o sentido do poema e causam maior harmonia de expressão, podendo ser combinadas com outras imagens artísticas. Então, olha aqui, ó, a gente tem um coração, né, ó, amizade, liberdade, concordância, ternura, alegria, carinho, confiança, fidelidade, amor, ciúme, desconfiança e tristeza. Pode ler de qualquer forma. E aqui formou um coraçãozinho, né, de sentimentos. Os poemas visuais, como o próprio nome diz, são produções literárias em que as imagens, formas e tudo que é capaz de ser captado pela visão ganham destaque. Como se fala em destaque das percepções visuais de coisas que a gente vê, percebe com a visão. Muitas coisas podem ser incluídas e não se proíbe a mistura com outras linguagens. Quando pensamos em poema, comumente vem à cabeça um texto todo modelado, formal e perfeitinho, mas não é o único que existe. Um dos principais intuitos da poesia é a expressão humana, independente do formato, quer dizer, independente da forma que ele tem, com que o texto é apresentado. Por isso mesmo, o poema visual utiliza de recursos não formais para expressar as mais diversas situações. Pode haver poemas com efeitos de sonoridade, som, movimento ou até ausência da linguagem verbal, né? Quer dizer, às vezes uma imagem vai dizer muito sem precisar de que tenha algo escrito. Contudo, não existe uma forma fixa. O autor é livre para escolher quais recursos quer utilizar. São poemas que foram feitos não apenas para serem sentidos, mas também para serem vistos, como uma fotografia ou uma pintura. Aí aqui a gente tem outro aqui, ó. E me pergunto já em prosa, existe coisa mais gostosa? Na tarde fria de julho, voa o cheirinho, o barulho do café descendo quente pelo bule reluzente. E olha que a gente tava falando hoje mais cedo quando tava chovendo, né? Aí eu falei, a chuva é legal num finalzinho de tarde, né? De repente você tomando um café quentinho, chocolate quente, né? Pra quem gosta de café, é isso aí, gente. Muito delicioso mesmo. Só faltou 6 minutos. Mas é porque o que acontece? Como o inverno ele começa dia 21 de junho, né? Ele pega julho todo. Então, por isso que se falou de julho, né? Agora, atividades. Leia. Urgente. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anelar. Ó, esse aqui. Não, esse aqui, ó, onde bota anel, aliança. Vou voltar. Uma gota de orvalho caiu hoje às 8 horas do dedo anelar direito do Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Seus restos não foram encontrados. A polícia não acredita em acidente. Suspeito o vento. Os meteorologistas, os poetas e os passarinhos choram inconsoláveis. Testemunha presenciou a queda. Horrível. Ela se evaporou na metade do caminho. Aqui é muito legal porque se retratou como se fosse um caso policial, né? Mas estava se falando de uma gota de água, uma gota de orvalho que caiu do dedo da estátua Cristo Redentor, né? E aí o legal é tipo assim, aqui olha no final, a testemunha, quem presenciou, tipo quem presenciou um acidente, ou um assalto, ou um assassinato, aí a testemunha falou, horrível, ela se evaporou na metade do caminho, quer dizer, a gotinha foi caindo, né? E foi evaporando, muito interessante. Aí a gente tem aqui as perguntinhas. Que gênero textual é esse? Tem as opções para vocês marcarem. 2. A forma de colocar as palavras no papel lembra a imagem. Lembra que isso é um poema visual. Olha ali a imagem, o que ela representa. Tá? Vamos para a próxima folhinha. Pela forma que o poeta escolheu para expressar as suas ideias, é possível afirmar que nesse texto ele finge ser, né? O poeta ele finge ser o quê? Qual dessas 4 opções? 4. Em qual versos é possível ver os braços do Cristo Redentor e a cabeça? Vocês não vão dizer verso tal, vocês vão reescrever o verso que representa os braços e a cabeça do Cristo Redentor. No caso é o contrário. No caso, vocês vão escrever ao contrário mesmo. Entre aspas, porque nós estamos retirando de um texto,
vocês vão retirar entre aspas o que simboliza os braços e depois, entre aspas, a cabeça. 5. Qual a intenção do autor ao criar esse texto? A intenção dele é mexer com os sentimentos do leitor, representando de forma poética e visual um fato que jamais seria matéria de uma notícia. B. Denunciar a incapacidade dos policiais diante de um crime. C. Informar ao leitor um fato de utilidade pública. Ou D. Desenhar um ponto turístico do Rio de Janeiro. E acabou. Aqui eu botei uns três poemas visuais para vocês curtirem, né? Esse aqui, ó, sobre boa música. É pela boa música que a poesia embala, que os amores falam e o coração viaja. Esse aqui, ó, esse aqui começa do centro, tá? O mundo roda, 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 o tempo passa, passa, as coisas mudam e saem do lugar. Vejo círculos, retângulos, quadrados, cilindros. Parece que tudo não passa de um absurdo e eu faço parte dessa circunferência. O outro aqui, um estranho objeto que guarda a preciosa chuva. Não sabe como o guarda-chuva funciona. Com apenas 3 anos, ele quer guardar a chuva. Nunca viu nenhuma água caindo do céu, mas ter fé é coisa de nordestino. Então, tá aqui, galera, para vocês. E aí eu vou dar um tempo agora para vocês fazerem essa folhinha, tá? Vamos agora corrigir, vamos ver quem acertou. Vamos lá. Que gênero textual é esse? Qual gênero vocês acham que isso é? A. Quero que diga o nome. Uma notícia. Algumas pessoas disseram notícias, outros disseram poemas. Vamos ver, vamos ver? Tadã, é um poema. É um poema, amores. Não é uma notícia. Já imaginou isso aí saindo no jornal? Só se for um jornal de humor, né? Naquele setor de piadas. Então, um poema. Agora, a próxima. A forma de colocar as palavras no papel, a forma que o poema está sendo escrito ali, lembra o quê? A imagem do Cristo Redentor. Muito bem, a imagem do Cristo Redentor. Agora apareceu. Ai, poxa vida, nem deu para fazer surpresinha. Pela forma que o poeta escolheu para expressar suas ideias, é possível afirmar que nesse texto ele finge ser, já mostrou ali, né, um jornalista, um repórter. Ele está fingindo ser um jornalista, como se ele estivesse escrevendo uma reportagem. Aqui na quarta questão, como nós já tínhamos tirado dúvidas, em que versos é possível ver os braços do Cristo Redentor e depois a cabeça. Então, aqui na primeira linha, vem mostrando como a gente está retirando um pedaço do poema. No meio dele, a gente inicia por reticências e termina com reticências. Na parte da cabeça, por que a gente não começou com reticências? Porque é o início do poema, tá? Ele ali é um parágrafo, então não precisou iniciar por reticências, porque a reticências te dá a ideia de que existe algo, né, além. Geralmente a gente usa reticências no final, significando que existe mais alguma coisa depois. Porém, aqui no caso dos braços, existiam coisas antes, ok? Então, vai ficar dessa forma, tá? E na quinta questão, qual a intenção do autor ao criar esse texto? Qual opção vocês acham que é? Desenhar um pouco. Mexer com os sentimentos do leitor. Mais alguém quer falar alguma coisa? Desenhar um ponto turístico. Aqui, Rio de Janeiro. ó, Um ponto turístico. aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu interpretei das duas maneiras também, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Eu estava falando com vocês, eu também interpretei dessas duas formas, tá? Então, quem marcou a A pode deixar a A, quem marcou a D pode marcar a D. Agora, quem marcou a B ou a C apaga porque tá errado. Aí vai optar pela A ou pela D. Eu acho que principalmente seria a A. Mexer com os sentimentos do leitor, representando de uma forma poética e visual um fato que jamais seria uma notícia. Tá? Até porque é irrelevante. Né? Até porque ver uma gota caindo do dedo anelado do Cristo Redentor é algo surreal. Porque o negócio é altão, né? Então, aí tanto faz a opção A como a opção D.
fica de boa, ok? Então agora a gente vai fazer a cópia no caderno e encerrar a português de hoje.